Como fazer um homem correr atrás de você. A técnica da raposa. Milhares de artigos e livros tentam ensinar como fazer um homem correr atrás de você. Mas infelizmente, quase nenhum desses livros e artigos ensinam um passo a passo exato que funciona para que isso de fato aconteça. Geralmente, depois de tentar colocar em prática o que um livro ou artigo desses ensina, os resultados aparecem por um breve período até que o homem passe a escantear você novamente. Então, qual é a solução? Como você obviamente deseja resultados de longo prazo, o que deve fazer é entender os princípios que estão por trás de fazer um homem correr atrás de você, ao invés de tentar técnicas como uma louca, da noite para o dia. Quando entender esses princípios básicos, você será capaz de manter um homem viciado em você de verdade. Eu sei que parece loucura, mas continue comigo. Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo para o que eu carinhosamente chamo de técnica da raposa, que deve ser utilizada para fazer um homem correr atrás de você. Claro que existem várias formas de conseguir isso, mas essa é uma das maneiras mais eficazes. Você já vai entender por que eu escolhi esse nome, mas antes eu vou falar por que é tão importante entender direitinho os princípios por trás dessa técnica. Geralmente, uma dessas três coisas acontece quando uma mulher está tentando descobrir como deixar um homem preso a ela. Primeira, ela não sabe o que fazer, e tem enormes dificuldades tentando descobrir. Segunda, ela até sabe alguns truques, mas não consegue resultados de longo prazo. Terceira, ela faz coisas que acha que vão funcionar, mas adivinha? Essas coisas acabam na verdade afastando o homem, e fazendo a situação dela ir de mal a pior. Esse é o motivo pelo qual é extremamente importante que você entenda a maneira correta de se fazer isso. Vai poupá-la de muita dor de cabeça e de um final de relacionamento frustrante. Mais um segredinho sobre os homens. Então, eis o grande segredo por trás de como fazer ele correr atrás de você. Homens são geneticamente ligados ao instinto de perseguição e caça. Para entender melhor, pense em um tigre perseguindo um antílope, com seus olhos focados na presa, saliva saindo pela boca, cheio de fome e de vontade de abocanhar o pobre animal. Consegue imaginar? Você já deve ter visto cenas parecidas com essa na televisão. Então, os homens também têm esse instinto de caçador que costumava vir à tona quando eles tinham que caçar para garantir a sua sobrevivência. Curiosamente, nós homens ainda temos esse instinto mesmo não precisando mais caçar para nos alimentarmos. E ele geralmente vem à tona quando temos muita vontade de estar ao lado de uma mulher. O que você quer, portanto, é acionar esse gene da caça e fazê-lo vir até você não apenas por um curto tempo, mas de forma que ele continue vindo seguidas vezes. Pense no tigre indo atrás do antílope várias vezes porque ele ainda está morrendo de fome, e o antílope sempre consegue dar um jeito de escapar. Ele com certeza irá atrás do antílope novamente enquanto a sua fome não for saciada, certo? Se você está em um relacionamento ou está começando a sair com um homem, isso que eu acabei de falar também serve para você. Você pode acionar o mesmo instinto de caçador nele. Quanto ao nome da técnica, eu achei que ficaria meio estranho chamá-la de técnica do antílope. Então eu simplesmente decidi trocar o antílope por raposa. Até porque convenhamos, a raposa é um animal mais delicado, mais bonito, mais inteligente e esguio, ou seja, mais parecido com as mulheres. Não querendo puxar o saco, né? Então vamos à técnica da raposa. Enfim, eu não acho que tigres vão atrás de raposas no mundo animal, mas tente imaginar que isso ocorra. Assim, na técnica da raposa, o homem é o tigre e você é a raposa, ok? Então preste bastante atenção e deixe-me apresentar alguns motivos pelos quais é importante que você acione esse instinto nele, como se fosse uma raposa em fuga. Homens estão programados a perseguir as mulheres desde sempre, tanto por prazer, quanto pelo instinto de procriação. É assim com a maioria dos mamíferos, e geralmente assim como no mundo animal, as fêmeas são as perseguidas, enquanto os machos são os perseguidores. Breve pausa. Nos dias de hoje as coisas mudaram bastante, eu sei. Como a situação está cada vez mais caótica, eu tenho ajudado, inclusive, algumas mulheres a não esperarem um homem se aproximar dela, mas sim a fazê-las se aproximarem dos homens. No entanto, existem maneiras corretas e erradas de se fazer isso, levando em consideração que você quer um relacionamento. Mas vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Continuando. Está dentro dos homens o instinto de ir atrás da mulher que ele quer ter ao seu lado. E se você souber acionar este instinto, como a raposa aciona o do tigre, ele automaticamente se sentirá motivado a fazer de tudo que há ao seu alcance, para conseguir mantê-la do lado dele. E o melhor, isso não é algo que pode ser tirado de um homem.
Assim como vencer o ímpeto de ir atrás de você, sempre que este instinto for acionado, é algo muito difícil de ele conseguir parar. Na prática existem vários exemplos que provam que isso funciona, se feito da maneira correta. Uma amiga minha, por exemplo, tem um namorado que começou a parecer distante no segundo ano de namoro, e disse para ela que não estava mais a fim de namorar. Eu resolvi dar a ela essa dica. Passei para ela a técnica da raposa, de forma que ela deveria me dizer os seus resultados posteriormente. Depois de uma semana praticando esses passos, o namorado dela magicamente passou a se mostrar muito mais interessado nela, e ainda disse que estava louco quando falou que não estava mais a fim de namorar. Acredite em mim, pode funcionar assim com você também. Bom, então deixe eu apresentar exatamente o passo a passo para fazer um homem vir atrás de você. Passo número 1. Faça ele persegui-la, fazendo investir mais em você. Existe uma maneira correta, e uma errada de se fazer isso. Primeiro, a maneira errada, já que esta é a escolha mais comum que uma mulher faz. A maneira errada é quando você faz coisas para agradá-lo ou para conseguir a atenção dele. A maioria dos homens consegue perceber em poucos segundos que você está tramando alguma coisa, e ele simplesmente não cairá nessa. Você não deve forçar nada para conseguir a atenção dele. A maneira correta para conseguir o poder e o equilíbrio de volta é fazer o investimento dele em você ser igual ou maior que o seu investimento nele. Tá bom, agora você deve estar se perguntando, César, o que você quer dizer com isso? Como assim investimento? Em outras palavras, eu quero dizer que você provavelmente está entregando mais para ele do que ele tem entregue para você. Se você investe e se dedica bastante para um homem, e ele não se dedica uma quantidade igual de volta, existe um desequilíbrio. Consequentemente, ele se acomodará, porque você estará oferecendo para ele mais do que ele oferece no relacionamento, ou potencial relacionamento, caso vocês só estejam saindo. E aí, minha amiga, é como se o tigre já tivesse conseguido abocanhar a raposa. Ele não precisa mais ir atrás dela, e fica acomodado. Para ajudá-la a perceber isso, aqui estão alguns indicativos de que você está dando mais do que recebe. Primeiro ponto, você está sempre correndo atrás dele. Segundo ponto, é sempre você quem liga. Terceiro ponto, você está sempre tentando agradá-lo e ele está agindo de maneira indiferente. Quarto ponto, você o coloca no topo das suas prioridades, enquanto ele não faz o mesmo. Então, lembre-se, quando ele não está investindo em você tanto quanto você está investindo nele, recue um pouco. Você já deve ter visto isso acontecer entre homens e mulheres várias vezes. Quando um dos parceiros entrega muito para o outro, esse outro naturalmente começa a se acomodar e ficar indiferente. Como reação a isso, aquele que já estava se dedicando muitas vezes tenta se dedicar ainda mais para conseguir a atenção do parceiro que já está indiferente, porque espera receber algo em retorno por tudo aquilo que ele está entregando. Então, se ao invés de ir atrás dele você recuar, pense que a raposa de repente se levanta e começa a fugir novamente enquanto o tigre achava que já tinha capturado. Isso fará que o homem, instintivamente, queira ir atrás de você. Apenas tome cuidado. Ser uma raposa que nunca para de fugir pode deixar um homem cansado de correr atrás de você, da mesma forma como o tigre pode cansar de ir atrás da raposa e passar a procurar uma outra presa. Por isso é muito importante você saber o quanto deve recuar, e quanto deve entregar para ele. Para conseguir fazê-lo correr atrás e deixá-lo preso a você, recue quando estiver se doando mais para ele do que ele para você, mas nunca deixe de ser uma fonte de boas sensações para ele, sacou? Ele tem que ter prazer em estar ao seu lado. Dessa forma ele sempre tentará lutar pela sua atenção e ficará louco por você. E como que isso pode ser aplicado na sua vida? Por exemplo, digamos que ele não ligou nos últimos dias, sendo que ele costumava ligar quase todos os dias. Ao invés de ligá-lo ou enviá-lo uma mensagem perguntando por que ele não tem dado notícias, dê 2 passos para trás e dê mais espaço para ele. Não ligue, nem mande mensagem, apenas espere. Sim, isso mesmo. Pode ser difícil, mas não vá atrás dele pedindo atenção. Deixe que ele venha até você. Aliás, não atenda a ligação dele ou responda às suas mensagens logo de cara. Isso acionará o seu instinto de perseguidor e caçador, fazendo-o pensar: onde é que ela anda que não me responde? Por que ela não está respondendo às minhas ligações, quando costumava respondê-las quase que instantaneamente? Será que há algo de errado? Quando parar de se doar tanto para ele, isso naturalmente acionará o instinto dele e ele passará a fazer o necessário para tê-la ao lado dele. Agora que você já entende o conceito de dar e receber, vamos para o nosso segundo passo. Faça-o vê-la como um bem muito valioso. Sabe por que diamantes são tão caros?
em comparação às outras pedras preciosas. Não é porque ele brilha mais ou é mais bonito, é porque diamantes são mais difíceis de se encontrar, e como resultado, as pessoas enxergam mais valor nele. De maneira parecida, você tem que se comportar e agir como sendo um bem muito valioso aos olhos dele, se quiser mantê-lo preso a você o máximo de tempo possível. Um homem se esforçará automaticamente para conseguir a sua atenção e o seu interesse uma vez que ele a enxergar como um bem de muito valor e sentir que ele não encontrará uma outra mulher como você com facilidade. Para conseguir atingir isso, você deve começar se vendo como uma mulher de alto valor. Um dos grandes problemas da sociedade moderna é que as mulheres não se dão valor suficiente e depois esperam que os homens ou até outras mulheres as valorizem. Esse é um dos principais motivos pelos quais nos dias de hoje cada vez mais mulheres têm tantas dificuldades em se relacionar. Quando elas não conseguem enxergar nenhum valor nelas mesmas, ou mostrar-se valorizar nos seus comportamentos, como elas podem esperar que outras pessoas façam isso? Eu não estou falando que uma mulher que não se valoriza pode ser desrespeitada. Por favor, não confunda as coisas. Respeito deve sempre existir. Porém, perceber valor não é a mesma coisa que respeitar. Nós podemos escolher respeitar alguém, mas perceber valor é algo que acontece lá no subconsciente, e que foge um pouco do nosso controle. Se uma mulher não demonstra se dar valor, ela continua devendo ser respeitada, porém ela não poderá esperar que as pessoas, homem ou outras mulheres, percebam muito valor nela. Para conseguir demonstrar seu valor, tudo começa em conhecer suas qualidades e seus defeitos, adotar uma mentalidade positiva e autoconfiante com relação a si mesma, se dar valor, e depois trabalhar para melhorar suas qualidades e suas atitudes. Como sua mentalidade se reflete na sua linguagem corporal, você se verá fazendo coisas que a tornam naturalmente mais atraente para os homens. E quanto mais você se valorizar e demonstrar valor, mais ele a valorizará. Essa é a lei. Ok, agora uma rápida recapitulação. Para conseguir deixar um homem viciado, você deve deixá-lo vir atrás, fazer que ele invista mais em você do que investe nele, e se posicionar como sendo algo de muito valor aos olhos dele. Então, como lidar com isso na prática? Quando você colocar esses passos em prática, existem algumas coisas que podem acontecer. Primeiro, ele agirá de maneira estranha por um tempo. Isso acontece porque ele não está acostumado a se comportar dessa forma, e como resultado se sentirá fora da sua zona de conforto. Ele pode chegar a perguntar coisas do tipo: o que houve com você esses dias? Ou falar: você anda diferente. Alguns podem achar que tem algum outro homem na jogada e ficar com ciúme. Não leve nada para o lado pessoal. Segundo, você pode se sentir tentada a voltar aos antigos hábitos. Eu só posso falar que, se você voltar aos antigos hábitos, eles a levarão de volta para o primeiro estágio, e talvez você tenha que trabalhar muito mais para conseguir viciá-lo novamente. Vença essa tentação. Terceiro, você pode acabar variando entre o seu modo antigo e o seu novo modo. Essa é a coisa mais comum de acontecer. As mulheres começam a agir de maneira correta, mas voltam momentaneamente aos comportamentos antigos. Daí elas tentam voltar a agir conforme o planejado, e depois voltam a demonstrar a postura antiga novamente. Não é confuso apenas para você, mas para ele também. Isso pode deixá-lo angustiado e às vezes até um pouco irritado, e assim ele pode acabar percebendo que você está tentando fisgá-lo, estragando tudo que você já fez. Não se esqueça, você é a mesma pessoa, apenas aprendeu uma técnica que poderá utilizar a partir de agora, e algumas coisas que deve evitar. Quando colocar tudo isso em prática da maneira correta, você perceberá uma mudança quase que imediata no comportamento dele em relação a você. Ele não parecerá mais distante, muito menos ficará acomodado, e naturalmente passará a dar aquilo que você merece dentro do relacionamento. No final, vocês dois se sentirão melhores consigo mesmos, um ao lado do outro. Gostou da técnica da raposa? Então clique no link da descrição e aprenda no segundo vídeo mais algumas dicas para melhorar seu relacionamento. Nela eu revelo um segredinho que os homens nunca vão contar para as mulheres, mas eu não sei até quando pretendo deixar esse vídeo no ar. Portanto, se você clicar no link e não acessar a apresentação, é porque já não há mais tempo para assisti-lo. Um grande abraço.